Você está olhando para mim. Amém? A minha vida é um milagre. Um milagre genuíno, um milagre verdadeiro de Deus. E a sua vida também é um milagre. Muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente pensa que milagres é só ver Deus fazer crescer um braço, crescer uma perna, um cego enxergar. Isso tudo é milagre. Mas o maior milagre que Jesus faz é este. De transformar a vida de alguém como tem feito com a nossa. Amém? Então eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele me dá e quero honrá-lo da melhor maneira que eu puder. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Fernando, como ele disse aqui. Ele me conhece desde quando eu era pequenininho. E isso é verdade. Desde quando eu era novo convertido, o pastor Fernando já ia ali a Boston ministrar nas escolas bíblicas de Obreiro. E eu sempre estava presente. E ele tem uma influência muito grande na minha vida, na vida da minha família também, no aprendizado que a gente tem recebido da palavra de Deus. E mesmo ele morando tão longe, né, sempre, na medida que eu posso, eu tento acompanhá-lo. E ele e a irmã Tereza têm sido para a gente pessoas muito especiais da parte de Deus. Amém, queridos? Quero trazer um abraço também da minha esposa, Daiane, e dos meus filhos, Julie, Andrezinho e James. Recebam. Vamos estar de pé por um instante? Nós vamos ler um versículo apenas e depois vamos ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 107, versículo 20. Salmo 107, versículo de número 20. Quero ter as duas versões aqui, que é bom. Você já está sentindo que Jesus está neste lugar? Seu coração está alegre? Amém? Então eu quero dizer para você uma coisa. Você vai ser surpreendido por Ele nessa noite. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Ele não te trouxe aqui simplesmente para você passar um tempo em vão. Deus te trouxe aqui com um propósito especial. Eu creio que será uma noite muito gloriosa de Deus para a sua vida. Amém? Diz assim: enviou-lhes a sua palavra. Você pode dizer bem alto comigo isso? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Amém? Pode tomar seu assento na presença do Senhor. Como eu disse, eu louvo a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, ministrar a vocês sobre algo que Deus tem falado muito no meu coração nos últimos dias, que é a provisão de Deus para nós da cura divina. E o versículo que nós lemos aqui agora, ele é específico, Deus dizendo que Ele tem nos enviado a sua palavra, e através da sua palavra, Ele tem nos curado, e Ele tem nos livrado de tudo aquilo que para nós era algo mortal na nossa vida. Há uma pesquisa recente aqui nos Estados Unidos, foi feita recentemente, e eles dizem nessa pesquisa que 590 mil pessoas, é um número grande, não é? 590 mil pessoas, só aqui neste país, no ano de 2015, irão morrer de algum tipo de câncer. Que isso, pastor? Você veio lá de longe para ficar trazendo essas notícias ruins para cá? Não. É uma pesquisa baseada em números já do passado e uma projeção para o ano de 2015. Nós vivemos numa época, em um tempo, você sabe muito bem, eu também sei muito bem, em que a expectativa de vida ela tem aumentado. As pessoas estão vivendo mais tempo, em média, mas, no entanto, também as pessoas estão tendo mais enfermidades. Ou seja, nós concluímos que as pessoas estão vivendo mais tempo, mas vivendo mais doentes. Diga-se, que coisa terrível. Porque viver doente não é nada bom, né? Viver doente não é prazeroso. Mas é uma realidade que nós estamos enfrentando a nível mundial e também aqui no país onde nós vivemos. Enfermidades, elas têm sido uma realidade na vida de muitas pessoas.
E essa é uma estatística muito alarmante: 590 mil pessoas vão morrer este ano de algum tipo de câncer. Parece que as pessoas estão fadadas a viver essa triste realidade, onde elas vivem num cenário que vão ficar o resto da vida padecendo, sofrendo com algum tipo de enfermidade, sendo apenas tratada, mas não tendo a cura, ou seja, a solução para aquilo que elas estão sofrendo. Se você parar e começar a ouvir as pessoas quando começam a falar dessas coisas, você fica até meio deprimido, não é assim? Pois Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que veio aqui que não é essa a realidade que você e eu devemos viver se estamos vivendo no reino de Deus. Você pode dizer amém? Esta é a realidade para o mundo, de enfermidades, de doenças, de mazelas. É uma enfermidade que está assolando o mundo, mas para mim, para você, para nós que vivemos em um reino, e este reino é o reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Não é esta a realidade que eu e você precisamos viver nela. Aleluia. A palavra de Deus, e eu creio nisso, eu creio na palavra. Quantos creem na palavra de Deus? A palavra de Deus é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Curados, e você vai ser curado se você tem alguma enfermidade, ou se você não tem nenhuma enfermidade, você certamente conhece alguém que está passando por alguma crise, por alguma doença. Você vai nessa noite ser um canal de Deus também, para que Deus opere um milagre de cura na vida dessa pessoa. Pode dizer amém? Pode dizer aleluia? Eu tenho nos últimos 2, 3 anos, eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas nessa área da cura divina. Tenho visto pessoas sendo curadas de enfermidades terríveis. Tenho recebido testemunhos tremendos de cura, que pessoas foram no culto, ouviram a palavra, saíram da igreja ainda sentindo os efeitos da enfermidade, chegaram em casa, ainda estavam sentindo o efeito da enfermidade, mas foram dormir no outro dia, acordaram completamente curados da enfermidade. Tenho tido testemunho, como da última vez que eu fui pregar no Brasil, em Campinas, pregando sobre isso, pessoas que foram curadas durante a pregação. Não precisou nem esperar o fim do culto para chamá-las à frente para receber oração. Enquanto a palavra de Deus estava sendo ministrada, essas pessoas estavam também já sendo curadas. Amém? Fica atento, porque isso também pode acontecer com você aqui nessa noite. Porque o que cura é a palavra de Deus. Nós lemos aqui no Salmo 107, verso 20, que o Senhor enviou a nós a sua palavra e nos sarou, e nos livrou daquilo que nos era mortal. O que eu quero dizer com isso para você? Que ainda que a enfermidade que você esteja enfrentando, glória a Deus, ainda que a enfermidade que alguém que você conhece esteja enfrentando é uma enfermidade que tem um diagnóstico que os médicos dizem não tem jeito, não tem cura, eu digo para você, quando Deus libera a sua palavra, e quando Deus envia a sua palavra, é a palavra de Deus que tem a última resposta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, eu creio que você também será curado. E o nome do Senhor Jesus será grandemente glorificado na sua vida. Você pode dizer amém por isso? No reino de Deus, há este remédio poderosíssimo que se chama a palavra de Deus. Vamos dizer bem forte? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem em si mesma, para nós entendermos aqui de uma maneira mais fácil, a própria palavra de Deus tem em si mesma um antibiótico tremendo espiritual. Foi falado dele aqui nessa noite já. O pastor Marcos falou. A palavra de Deus, ela tem em si mesma um antibiótico espiritual chamado fé. Romanos capítulo 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é o quê? A palavra de Deus. Então a fé genuína, a fé verdadeira, a fé pura, incontaminada, que é gerada em nós, ela só pode ser gerada se for através da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem poder de gerar essa fé que leva você ao seu milagre. Só a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir
A palavra de Deus. Então é como se você entrasse em um carro, e esse carro se chama fé, e ele te levasse direto ao encontro do único que pode fazer o milagre na sua vida, que é o Deus da palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que gera fé em você, o que faz você crer que o impossível, para você é impossível, para as pessoas é impossível, mas para Deus não é impossível. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que para Deus nada, e quando diz nada, é nada. Diga para quem você fala, quando a palavra de Deus diz nada, é nada. Nada é impossível. Jesus disse assim, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Para um pouquinho para você pensar nisso. Deixa essa palavra gerar fé em você. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que poder tem a palavra de Deus? O poder de tornar o impossível possível. O poder de fazer com que aquilo que é impossível seja possível. Aleluia. Glória seja. E se fosse outra pessoa que tivesse falado isso, você poderia duvidar. Mas quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. E tudo que Jesus fala, meu irmão, você pode apostar sua vida naquilo. Vou falar de novo. Tudo que Jesus diz, você pode apostar a sua vida no que ele disse. Porque a palavra de Jesus é verdade em qualquer circunstância. Mesmo quando tudo esteja dizendo o contrário, se ele diz que vai dar certo, vai dar certo. Se ele diz que ele tem poder para curar, ele vai curar. Amém? Você pode levantar uma de suas mãos e dizer, Senhor, eu já estou crendo. Aleluia. No reino de Deus é assim. Quando a palavra de Deus ela é prescrita, como se fosse um remédio, e o paciente obedece rigorosamente o que ela está receitando, então a pessoa começa a viver e a desfrutar do reino de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tremendo. É outro assunto, nós não vamos falar hoje do reino de Deus, mas eu preciso dar uma pincelada nisso aqui. Romanos capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, olha, presta atenção. O Senhor diz assim na sua palavra, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino de Deus é, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ou gozo no Espírito Santo. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que a palavra de Deus diz que eu e você podemos desfrutar. De um reino que é o reino de Deus, no qual nós estamos nele, quando estamos no reino de Deus aqui. Aonde você pode desfrutar da justiça desse reino, da paz desse reino e da alegria, do gozo que há nesse reino. Agora eu pergunto para você, se você está enfermo, você está desfrutando da alegria? Se você está doente, você está desfrutando de paz? Vocês tinham uma irmã, eu fui visitar uma irmã que ela está sofrendo com um problema seríssimo de hérnia de disco. Há alguém aqui com esse problema? Opa, olha aí. Você também? 2 pessoas. Jesus vai curar vocês aqui nessa noite. Amém? Irmão, que coisa terrível isso, hein? Vou dizer uma coisa, eu fui visitar essa irmã, eu saí de lá, falei, Deus, só tem um jeito, cura esta irmã. Cura esta irmã. E é interessante, sabe por quê? Ela disse essas palavras para mim, pastor, já fazem 6 meses que eu não tenho paz. E quando ela falou aquilo, eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Não é da irmã, viu? Não é da irmã. Eu fiquei com raiva da situação daquela irmã que estava vivendo. A minha esposa estava comigo e falei, vem cá, Rani, coloca a sua mão agora aí nesse lugar. Falei, Pai, em nome de Jesus, essa irmã, o Senhor não criou essa irmã para ficar sofrendo isso, Senhor. Traz agora o teu alívio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cura essa irmã. E hoje a minha esposa me ligou, já me dando notícias tremendas dela, que ela já está bem aliviada das dores. Jesus podia ter curado ela na hora.
Mas eu falei para ela em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, falei, irmã, em nome de Jesus, você é curada dessa enfermidade. E daquele momento em diante, eu criei e eu creio que Deus já começou o processo de cura na vida dela. Como eu disse para você, já vi Jesus curar instantaneamente, já vi Jesus curar no dia seguinte, já vi Jesus curar uma semana depois. É Ele que cura. E é Ele que cura do jeito que Ele quer curar. Às vezes Ele usa até um médico para curar. A minha esposa, quando ela estava grávida da minha filha, nós fomos fazer o pré-natal lá, tudo, né? Fez ultrassom. O médico viu lá um cisto do tamanho de uma maçã no útero dela. E o médico ficou apavorado. Falou assim, olha, o seguinte, daqui uma semana vocês têm que voltar aqui porque nós vamos ter que provavelmente operar a sua esposa, porque o cisto está num lugar que, se na hora que o bebê começar a crescer mais, vai complicar a gravidez dela. Eu falei, na hora, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia do nosso baby que está sendo gerado aí. Pai, em nome de Jesus, dissolve esse cisto. Dissolve, Senhor. E eu lembro que eu falei para o médico assim, não, mas nós vamos orar e Deus vai dar um jeito nesse negócio. E nós oramos. Na semana seguinte, veio um especialista de um outro hospital que tem lá em Boston, muito bom cara, para examinar, para ver qual seria o próximo passo. Quando ele fez o ultrassom na minha esposa, ele falou para a mulher que estava assistindo, você tem certeza que é essa aqui que estava com cisto do tamanho de uma maçã? Aí eu tenho. Tem certeza mesmo? Tenho. Foi lá, tirou, porque eles tiram aquele monte de fotografia, né? Vocês irmãs sabem, né? Eles tiram aquele monte de fotografia, mostrou para eles, assim, realmente estava aqui. Mas não está mais. Mas não está mais. Mas não está mais. Hoje a minha filha está com quase 14 anos e eu estou ficando bravo porque eu estou vendo um monte de menino rodeando ela. Glória a Deus. No reino de Deus é assim, quando você recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus, você deixa a fé ser gerada em você através da palavra de Deus, aí você está dentro deste reino, onde você pode desfrutar da justiça do reino, da paz do reino e da alegria no Espírito Santo. Por isso que nessa noite, a cura de Deus na sua vida, a cura pela palavra de Deus, irá promover isso na sua vida. Aleluia. Amém. Diga para quem está ao seu lado, é a noite da sua cura. A palavra de Deus é a cura, sabe por quê? Porque Jesus vela. Deus vela para cumprir a sua palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Pronto. Era tudo que você precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir. Porque quando Deus fala, Ele vela. Ou seja, Ele faz de tudo para cumprir o que Ele falou. Ela é a cura, porque o próprio Senhor Jesus continua sendo, segundo a palavra, continua sendo aquele que tem todo o poder. Diga comigo, todo o poder para curar. E ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que ele tem todo o poder, mas ele disse assim, eu vou dar esse poder para vocês. É de maravilhar, não é? Porque Ele quer curar você através de alguém. Eu acho isso lindo, gente. Eu acho isso extraordinário. É muito tremendo isso. Por isso que Jesus disse assim, ó, eis que vos dou poder. Muitas vezes, tem pessoas do nosso lado sofrendo, pastor, porque nós não aceitamos isso. Ou nós temos dificuldade de entender isso. E é claro que eu vim aqui e eu vou orar por você. Eu não sou bobo, não vou perder o meu galardão. Eu vou orar por você. Mas você também vai orar por alguém que está aqui nessa noite. Você crê que esse poder que Jesus tem para curar, Ele também deu a você esse poder? Ele nos deu esse poder. Ele disse assim, ó, curai os enfermos. Limpai os leprosos. Tremendo, né? Aí, para acabar de deixar você assim
estarrecido, ele falou assim: ressuscitai os mortos. Tem alguém morto aqui? Levanta a mão. Se tiver, vai ressuscitar. Em nome de Jesus. Pela palavra. Olha, eu não curo ninguém, eu não limpo nenhum leproso, eu não ressuscito ninguém. Agora tem uma coisa: uma vez que Jesus disse para mim que eu tenho esse poder, que vem dele, no nome dele e para a glória dele, sai da minha frente. Porque eu vou orar e Jesus vai curar. Eu vou orar e Jesus vai limpar. Eu vou orar e Jesus vai ressuscitar. Eu já orei e já vi Jesus ressuscitar muita gente. Muita gente. Muita gente. Ué, pastor, o que é isso? Todas as vezes que você prega o evangelho, que uma pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele estava morto, mas agora está vivo em Jesus Cristo. Amém? Depende da maneira como você vê. Diga para quem está ao seu lado: depende da maneira como você vê. Quem já ressuscitou algum morto aqui? Levanta a mão. Não quero dizer com isso que Jesus não possa ressuscitar pessoas que morrem fisicamente. Não só pode, como ele tem feito isso várias vezes. A Bíblia diz assim, Isaías 53, verso 4. Já estou começando a encerrar, hein? Está gerando fé em você? Eu sou obediente, eu tenho um horário. Isaías 53, versículo 4, você conhece muito bem, eu apenas vou relembrar você. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A enfermidade que, eu nem vou falar que é sua, né, porque não é sua. A enfermidade que você está sofrendo com ela, Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de Jesus, que Jesus já tinha levado essa enfermidade na cruz sobre ele. Mateus 10, 18, eu falei para você: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Lucas 5, 17, a palavra diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Marcos 16, 17, 18, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Aí termina assim, ó: imporão as mãos sobre os enfermos, e quem sabe eles serão curados. É isso? Talvez eles sejam curados. Eu acho maravilhoso porque Jesus é enfático aqui. Ele é enfático. Pode ler na sua Bíblia, pode ler no grego, pode ler no inglês, pode ler no francês, no alemão, pode ler. Jesus é enfático. Ele diz assim, ó: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Levanta sua mão assim. Diz: Senhor, usa as minhas mãos essa noite. As minhas mãos são tuas, Senhor. Faça das minhas mãos as tuas mãos para curar nessa noite. Amém? Aleluia. Rapidamente, pregador pentecostal é assim: apenas, toda vez que ele fala que está encerrando, vai mais meia hora. Brincadeira, senão não prega amanhã. Rapidinho, eu quero passar para você importante. A palavra de Deus é a cura para o corpo. Um leproso, Jesus prega o maior sermão que já foi pregado na história. Quem pregou foi Jesus. O maior sermão da história, quem pregou foi Jesus. Amém? E nunca vai ter ninguém que vai conseguir pregar um sermão como que ele pregou. O sermão do monte. Quando Jesus desce do monte, a primeira pessoa que vem encontrar com Jesus é um leproso. E a Bíblia diz que quando aquele leproso, eu não vou ter tempo de falar do leproso, porque tem muita coisa a falar sobre ele, mas a Bíblia diz que quando ele vem até Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra e ele adora Jesus e ele fala algo extraordinário para Jesus. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Que coisa extraordinária. Olha só, um leproso adorou Jesus e ele foi curado imediatamente quando Jesus deu-lhe o quê? A sua palavra. Jesus disse assim, ó: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Até agora ele não estava limpo. Aí a Bíblia diz assim: dizendo: quero ser limpo. E
imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ele foi curado no momento que Jesus falou a sua palavra e declarou a vontade dele: eu quero te curar, eu quero te limpar. Se limpo. E imediatamente ele foi limpo. Diga para quem está ao seu lado: é a vontade de Deus curar você. Lembra do paralítico trazido por 4 pessoas? Lembra? Aquele paralítico, meu irmão, ele podia não ter muita coisa, mas uma coisa boa ele tinha: ele sabia fazer amigos. Para um pouquinho para você pensar. Ele sabia fazer, ele era paralítico, ele não andava, ele tinha muitas debilidades, muitas limitações, mas esse camarada tinha uma coisa que eu aprendo com ele sabia fazer amigo. Porque, pensa bem, ter 4 pessoas dispostas a pegar ele, levar ele até lá na cidade, lá em Gafanão. Eu estive lá nesse lugar, eu estive lá nas ruínas, né, desse lugar. E naquela, você acha que quando a Bíblia fala assim, eles subiram com ele e tal, e fizeram um buraco no telhado, e desceram, a gente fica assim, imaginando, né? Casa igual a gente vê hoje, casa com janela, com telhado, nada disso. Se você soubesse como era o telhado daquelas casas naquela época, quando você for lá em Israel, se você for lá e for visitar Cafarnaum, você vai ver as pedras, dá trabalho, gente. E eu fui numa outra vila onde existem casas da época, dessa época de Jesus, que até hoje tem o telhado delas. É um telhado feito. Não é telhado, não posso chamar de telhado, mas é algo feito com umas madeiras entrelaçadas e um barro que se torna como se fosse um argila, um cimento que fica duro. Meu irmão, esses 4 tiveram trabalho, mas tem muito trabalho para cavar o buraco, para colocar o paralítico lá embaixo. Eu não estou falando isso aqui para crer. Não, gente, esse cara sabia fazer amigos. E esses amigos eram amigos especiais, porque eram amigos que tinham fé. A Bíblia diz que quando eles descem o paralítico ali, aonde Jesus estava, a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse. Não é maravilhoso isso? Olha só, os 4 amigos eram, Jesus o curou quando disse a ele, Lucas 5, 25, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, e como diz lá em Minas Gerais, tem algum mineiro aqui? Tem algum goiano aqui? É maravilha. Lá em Minas e em Goiás também é a mesma coisa. Fala assim: toma a tua cama e racha fora daqui. Pica a mula. Vai embora. Vai para casa. A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou diante de todo mundo. Ele se levantou diante deles. E Jesus tremendo. Tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Só aqui dá para ficar a noite toda, né? Glória a Deus. A palavra de Jesus é poderosa. A ordem de Jesus. A ordem de Jesus, que vem através da palavra dele, é poderosa para te curar nessa noite. Jesus diz assim: Jesus cura. Diga, Jesus cura meu corpo. Mas a palavra de Deus também cura a alma. Aí já começa a ser um pouquinho mais, né? Mais profundo o negócio, né? Porque a enfermidade no corpo, ela é visível. Ou pelo menos os sintomas delas são visíveis, né? Mas lá na alma já começa a ficar, o negócio começa a ficar escondido, não é verdade? Tem muita gente doente na alma, sofrendo na alma. E às vezes sofre muito tempo. Nessa noite eu quero dizer para você: Jesus está aqui para curar a sua alma. A mulher samaritana tinha a alma doente. Muito doente. Muito doente. Mas ela tinha uma coisa muito boa. Era uma mulher que tinha sede por um amor verdadeiro. Já parou para pensar nisso? Ela era muito doente na alma. Mas ela tinha sede por um amor de verdade. Por isso que ela teve 5 maridos. E o último marido não era, o 6º. Era uma mulher que estava desesperadamente em busca de um verdadeiro amor. Talvez seja isso que atraiu Jesus àquele lugar. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Alguma coisa atraiu Jesus para aquele lugar. Essa coisa era aquela mulher. Porque depois aquela mulher ganhou a cidade inteira para Jesus. Mas ela era profundamente enferma na sua alma.
E sabe qual é uma das principais características de uma pessoa que é enferma na alma? Ela tem extrema dificuldade de manter relacionamentos. Que silêncio. Às vezes tem verdades que causam silêncio na gente. Mas ela tinha uma extrema dificuldade de manter relacionamentos. Ela até não tinha muita dificuldade de fazer o relacionamento, mas ela tinha uma extrema dificuldade de manter o relacionamento. Mas Jesus, mesmo sabendo do grau de enfermidade na alma daquela mulher, ela era importante para Jesus. Por isso, se você está aqui nessa noite, você tem alguma enfermidade na sua alma, Jesus veio aqui ao seu encontro. E a coisa mais linda, sabe como que Jesus cura aquela mulher? Diga assim, através da palavra. Através da palavra. Não existe remédio mais poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade, inclusive da alma, do que a palavra de Deus. A palavra do Senhor é que cura. Quando ela diz para Jesus, lá na frente, já depois daquele diálogo, que no começo ela fala com Jesus tão asperamente, né? No começo, depois a coisa vai amaciando, aí lá no finalzinho, ela diz assim, eu sei que o Cristo, o Messias, ele vai vir, ele vai chegar qualquer hora dessa, ele aparece por aí. Aí a Bíblia diz assim, aí Jesus diz a ela, sou eu, o que fala contigo. Olha para mim só um instante, mas por favor, procure deixar isso entrar lá no mais profundo do seu coração. A cura para a sua alma é a revelação de quem Jesus é para a sua vida. A cura para a minha alma, para a sua alma, é a revelação de quem Jesus é na sua vida. Quando Jesus falou para aquela mulher que ele era, na verdade, quem ela esperava que viesse, e ela creu, e ela realmente viu que era ele de verdade, acabou. A partir daquele momento, aquela mulher teve uma história que ficou para trás, e agora começa uma nova história que Jesus começa a fazer na vida dela, a partir do momento que ela viu que Jesus era o Cristo. Que coisa linda isso. O que isso fez com aquela mulher naquela hora? Um Cristo que é... Ela sabia o que significava Cristo. Ela mesma falou, ele vai vir, o Messias, o Cristo, ele está por vir, está para chegar. Aí quando Jesus disse, não, sou eu, o que falo com você. Ela disse, está diante de mim o Filho de Deus. Está diante de mim o próprio Deus. Está diante de mim aquele que tem poder para transformar completamente a minha vida. Por isso que quando Jesus fala para ela todas aquelas coisas acerca dela, assim, olha, porventura, não é Ele, o Cristo, que sabe tudo da minha vida, que sabe tudo a meu respeito, e que veio ao meu encontro para sarar a minha alma. Por isso que ela volta para a mesma cidade, para o mesmo lugar, de onde ela se escondia de tudo e de todos. Agora ela volta, meu irmão, com a alma curada, e começa a anunciar para todo mundo, vem cá, vamos lá para você ver ele, é Jesus, é o Cristo, aquele que nós sabíamos que estava para chegar, chegou, aquele que a gente sabia que estava chegando, chegou. É por isso que ela traz a cidade inteira para conhecer Jesus Cristo. A maior evidência de uma pessoa que tem a alma curada por Jesus é que ela se torna uma pessoa que quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. A minha mãe, quando aceitou Jesus, olha, vou dizer uma coisa para vocês, mas não foi um encontro, foi uma trombada de frente assim, violenta para Jesus que ela teve. Foi tão tremenda a conversão da minha mãe, que no dia seguinte, a minha mãe já estava pregando, meu irmão. Ela ia na Bíblia, abria a Bíblia lá no Novo Testamento, e quando lia lá, o versículo que ela lia, que escrevia rapidinho, pegava na porta da geladeira, e olha, eu nunca vi uma geladeira pregar tanto como a geladeira da minha casa. Todo dia eu acordava cedo, eu e meus irmãos, no mundão. Quando a gente acordava cedo, qual é o primeiro lugar que a gente vai? Geladeira. Ainda mais a gente gostava de comer.
Quando eu chegava, eu ia abrir, estava lá, aquele papelzinho amarelo, aquele sticker amarelo lá. Crê no Senhor Jesus. Será salvo. Tu e a tua casa. Eu olhava aqueles versículos, aquilo batia, meu irmão, lá dentro. Depois, anos depois de convertido, que eu fui ler Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai até a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Que coisa linda. Por quê? Uma pessoa, e a minha mãe era enferma na alma demais, mas quando ela foi curada por Jesus, ela começou a evangelizar. E olha, minha mãe tem ganhado muitas almas para Jesus, já há 1993, 22 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. A palavra de Deus cura o corpo, a palavra de Deus cura a alma, e a palavra de Deus cura o espírito. Aleluia. Eu termino com isso antes de orar por você. Nós vamos orar, amém? Tem gente que já foi curada aqui nessa noite. Você pode dizer junto comigo, glória a Deus? Há pessoas que foram já curadas aqui, pela palavra. A palavra de Deus cura o espírito também. E essa é a maior de todas as curas que a palavra de Deus faz. Porque o que adoece e mata o espírito é o pecado. Romanos 6:23, a parte do versículo diz que o salário do pecado é a morte. Efésios 2, versículo 1, a parte B do versículo, e o versículo 2 diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Lembra o versículo 20 do Salmo 107? Que ele enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou de assim, tudo que era mortal, inclusive do pecado, que mata. Que lindo, né? Mas veja bem, a própria palavra que mostra o que é que mata, nos mesmos versículos nos dá o remédio que sara e que vivifica. Nos mesmos versículos. Romanos 6:23, a parte B do versículo diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só nele, o nosso Senhor. Olha só, Efésios 2, a parte A do versículo 1 diz assim: ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E o versículo 5, a parte B do versículo diz assim: estando mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela sua graça, nós somos salvos. Lembra do paralítico? Quantos lembram do paralítico trazido por 4? Antes de Jesus curar ele, antes de Jesus mandar ele tomar o leite dele e rachar fora, o que Jesus falou para ele? Perdoado estão os teus pecados. Yes. Muito melhor do que ser curado de uma paralisia de nascença é ser perdoado de todos os nossos pecados. Aleluia! 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 Meus queridos, a salvação é de graça. E se não fosse, nós estaríamos todos destinados ao inferno. A salvação é de graça. O maior dom de Deus para nós não é que é de graça, mas custou caro. É de graça para nós, mas custou muito caro. Custou a morte do Filho de Deus. Custou o sacrifício dele. Custou ele ser moído, como diz o profeta Isaías. Custou ele ser transpassado pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades. É de graça. Só basta você aceitar pela fé. E como diz João 1:12, receber a Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa tremenda. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Que presença gostosa do Espírito Santo no nosso meio. Sabe o que é isso? Isso é a palavra. É o poder da palavra. O poder da palavra é tremendo. Não há nada que atraia mais a presença do Espírito Santo que a palavra. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para glorificar o nome de Jesus. E Ele vai glorificar o nome de Jesus curando você. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, está sobre mim, está sobre você. Porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os que estavam algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa, aleluia, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Segundo o poder dessa palavra, segundo o poder da palavra do Senhor, eu quero que você que está aqui e precisa de cura, seja física, seja na alma, ou seja no espírito. Agora, cura no espírito, você precisa dar um passo muito maior ainda, que é o passo de rendição. É o passo de você dizer: eu quero nessa noite, eu quero nesse dia, que Deus fala comigo, que o Senhor está falando comigo através da sua palavra. Eu quero entregar totalmente a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que a partir de hoje, Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero fazer o que a palavra dele diz, eu quero recebê-lo, é de graça. Eu quero recebê-lo como meu Deus, como meu Senhor e como meu Salvador. Aleluia, aleluia, queridos, aleluia. Se você ainda não tinha feito esta decisão, eu digo para você, é a decisão mais importante da sua vida. Mas se quando você faz, você vê acontecer na sua vida o maior milagre que Deus faz, que é o milagre da salvação. Aleluia. Por isso, antes de orar para as pessoas que estão aqui para receber cura no físico, cura na alma, você que está aqui e você quer receber a Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Ele está falando com você através da sua palavra, e você quer entregar a sua vida a Ele. Você está dizendo assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero meus pecados perdoados, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Oh, que coisa linda! Tudo que você precisa fazer é crer na palavra, acreditar nessa palavra que é a palavra de Deus. Se você quer fazer isso, eu quero que você, somente você que quer receber Jesus, quero que você dê um sinal levantando a sua mão direita para o céu. Levante a sua mão direita. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, querida. Deus abençoe você que está com a sua mão levantada. Aleluia. Olha o maior milagre acontecendo aqui. Esse é o maior milagre que Deus faz. É o maior milagre que o Senhor Jesus faz. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar com o Senhor, levante a sua mão direita assim, eu quero ver onde você está, porque eu quero orar junto com você. Há mais alguém? Isso. Levante a mão, vocês que levantaram a mão anteriormente, por favor. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante a mão bem alto. Você aí atrás, levante também. Glória a Deus. Eu posso pedir vocês que levantaram a mão para vir aqui à frente, só um instante, eu quero fazer uma oração junto com você. Aleluia. Deus abençoe, querido. Isso. A nossa querida irmã ali também. Eu vi mais alguma mão levantada? Foi você? Levanta sua mão. Pode vir aqui, quero fazer uma oração com você. Amém? Aleluia. 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 Deus abençoe, querida. Deus te abençoe. Fica aqui, por favor. Alguma irmã pode acompanhar ela? Aqui do lado. Mas alguém que entregar a sua vida para Jesus?
Há mais alguém que deseja entregar sua vida de verdade para Jesus, quer nessa noite fazer a sua rendição a Ele, o seu compromisso com Ele, de viver para Ele a partir de hoje? Porque o que Ele está fazendo aqui é o máximo, é o clímax do que Deus faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Posso orar com eles? Glória a Deus. Olhem para mim aqui por um instante, vocês três. A palavra do Senhor diz o seguinte: que se com a nossa boca confessarmos a Jesus e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Tremendo, né? Você não precisa andar de joelhos, você não precisa fazer nada, nenhum sacrifício. Ele fez o sacrifício por nós. Nós só precisamos crer e confessar. Crer no coração, porque a Bíblia diz que o coração se crê e com a boca se confessa. Por que é necessário isso? Porque nesse momento vocês estão diante do mundo espiritual. O mundo espiritual está todinho agora olhando o que vocês estão fazendo aqui. Essa decisão linda e maravilhosa que vocês tomaram. E quando vocês confessam, falando, assim como a palavra de Deus é poderosa quando Deus fala, quando você fala também, as suas palavras são poderosas no mundo espiritual. Elas estabelecem o desejo do coração de vocês. Amém? Então vamos orar juntos? Você não vai repetir comigo essa oração, você vai orar comigo. Nós vamos orar juntos. Então é importantíssimo que você ore crendo. Amém? Então vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por estar me salvando nesta noite. Eu creio de todo o meu coração que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, que o Senhor morreu na cruz, deu a sua vida por mim, derramou seu sangue por mim, mas que também ressuscitou, está vivo, e por isso está falando comigo nessa noite. E em resposta à Tua palavra, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje, eu Te pertenço, e somente a Ti. Muito obrigado por perdoar os meus pecados, por escrever o meu nome no Teu livro. Me guarda, me protege e me ajuda a caminhar contigo todos os dias da minha vida. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.